Sejam bem-vindos ao Centro da Questão. Esse é um conteúdo oferecido pelo portal T-Center, uma plataforma que oferece a estrutura para a sua transição de carreira para a consultoria. Apoia jovens consultores por meio de mentorias da sua jornada e os consultores mais experientes a aprimorarem seus negócios. Participem dos nossos grupos de discussão e conheça os treinamentos e processos de mentoria e coaching disponíveis na plataforma. Acesse www.tcenter.net. Hoje, nós vamos conversar com o Antônio Borriero sobre metodologias ágeis para formar equipes de alto desempenho. Bem-vindo, Antônio. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade para a gente falar desse tema que considero bastante relevante para os dias que a gente vive, né? Sim, não tenho dúvida disso. Para a gente começar aqui, eu vou apresentar aqui um mini currículo do Antônio. Então, o Antônio, ele é bacharel em Química, tem especialização em negócios para executivos, tem MBA em Liderança e Desenvolvimento Organizacional. Ele atuou por mais de 30 anos em empresas químicas, teve atuação em diversos países aqui da América Latina. Hoje ele é consultor de negócios e também foi credenciado na metodologia MIT de diagnóstico empresarial. Então, o Antônio hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre metodologias ágeis, como a gente fazer essa gestão de projetos. E para a gente fazer um aquecimento aqui, eu preparei um pequeno vídeo falando um pouquinho sobre quando que a gente deve usar metodologias ágeis.
Projetos são a forma que transformamos nossas vidas e o mundo. Toda evolução planejada é implantada por um projeto, seja no ambiente pessoal ou profissional. O sucesso dos projetos é o que assegura que nossos objetivos sejam atingidos. Mas, muitos projetos falham ou ficam inacabados. Segundo a TeamState, 70% dos projetos falham por não entregarem os resultados previstos. E cerca de 10% do custo incorrido está associado com desperdícios, que poderiam ser evitados. Quais as principais razões? Muitas razões podem ser citadas, como por exemplo, escopo incompleto ou não determinado, objetivos não conhecidos ou declarados, incapacidade de trabalhar em equipe, comunicação insuficiente, competição por recursos, competência inadequada da equipe, falta de gestão de risco, falta de gestão dos resultados, estabelecimento de prazos não realistas. Para minimizar esses problemas, as empresas têm investido na implantação de processos de gestão de projetos, que fornecem diretrizes e determinações, que evitam algumas dessas falhas e melhoram o desempenho. Mas, mesmo esses processos não são infalíveis e não se adaptam a algumas situações. O desenvolvimento de novos produtos e serviços, geralmente, está associado com incertezas. Pois, caminhos nunca antes trilhados serão desbravados, e a descoberta das soluções que trazem valor aos clientes ocorre de forma iterativa, com base no conhecimento adquirido ao longo do processo. Em resposta à necessidade de gestão de projetos em ambientes com alta incerteza, foram desenvolvidas metodologias, denominadas ágeis, que consideram essa característica na essência de seus métodos de planejamento, gerenciamento e controle. Nessa visão, um projeto não é planejado do começo ao fim, antes do início de sua execução, mas dividido em ciclos de evolução incremental, que utilizam o conhecimento adquirido no ciclo anterior, para planejar o novo ciclo, e obter uma solução cada vez mais alinhada com as necessidades e expectativas dos clientes. Parece contraditório e fadado ao fracasso. Iniciar um projeto sem conhecer completamente os requisitos dos clientes e o cronograma detalhado das tarefas. Porém, a execução de ciclos curtos com alta aprendizagem tende a agilizar o desenvolvimento e a obtenção de produtos com alta probabilidade de sucesso. Então, devemos sempre utilizar metodologias ágeis para gerenciar um projeto. Não necessariamente. Se os requisitos para o projeto são completamente conhecidos, não há dúvidas sobre as dores e necessidades dos clientes. Os métodos e processos de trabalho são os usuais. E não há necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias, então, pode não haver benefício no uso de metodologias ágeis. Independentemente da metodologia de gestão que utilizar, lembre-se que o monitoramento e controle do projeto, aliados com uma interação efetiva com as partes interessadas, podem aumentar bastante as chances de sucesso.
Ok, então, depois desse aquecimento, vamos à pergunta que é o centro dessa questão. Antônio, por que nós precisamos de métodos ágeis de projeto? Por que essa necessidade apareceu? As metodologias tradicionais de gestão de projeto não funcionam mais? Marcelo, não funcionam mais porque o mundo mudou bastante da época que as metodologias tradicionais foram usadas, desenvolvidas, né? Antigamente era comum muito a questão do método de comando e controle, né? Ou seja, tudo era decidido a níveis hierárquicos altos e era decidido e se passava para as equipes nos níveis mais baixos para que fossem cumpridas. Só que no mundo, naquela época, o mundo era muito... As transformações, as mudanças eram muito mais lentas, né? Nos dias de hoje, as mudanças são muito rápidas, né? Muda a todo tempo, a tecnologia evoluiu muito nos últimos aí 50, falar 30 anos, né? Com a chegada com o aumento da capacidade de processamento de dados dos computadores e dos smartphones, mais o aumento da capacidade de transmissão de dados, né? Agora via banda larga e agora satélite e outras coisas, tudo se acelerou. Então, os métodos de trabalho de antigamente não servem mais, porque as equipes têm que responder mais rápido às mudanças do ambiente e o cliente, vamos dizer assim, também mudou. Então, o cliente tem muito mais opções hoje para comprar e tudo mais, né? Se você me permitir, eu vou passar alguns slides só para contextualizar a velocidade com que as mudanças aconteceram, né? Eu acho que não sei se estão vendo aí essa entrada que eu coloquei, o Charles Darwin, né? Essa é uma frase famosa dele que fala que o mais forte não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é aquele que se melhor adapta às mudanças, né? Então, os métodos ágeis é uma solução que se criou, né, para dar resposta a essa necessidade de adaptação das pessoas e das empresas, né? Então, se a gente olhar um pouco o mundo que a gente vive, a gente está em constante mudança, né? E eu trouxe aqui, para exemplificar algumas figuras, antigamente as mudanças eram mais lentas, né? Da Revolução Industrial, a primeira, que foi as máquinas a vapor, para a segunda, que foi a produção em série, para a terceira, que foi o início da eletrônica, né? Da microeletrônica, com o avanço dos chips e tal. Entre uma e outra, levaram mais ou menos 100 anos entre uma e outra, né? As últimas acontecimentos que a gente vive, em menos de 50 anos, houve uma total transformação das nossas vidas, né? E a gente passou, então ficou tudo mais acelerado, né? Ou seja, a gente está passando mais rápido pelo tempo, né? Se a gente vê a quantidade de equipamentos que já passaram pela nossa vida, né? Que no final acabaram se resumindo a só um smartphone, né? Ou seja, tudo foi assim foi se modernizando e aumentando a velocidade, né? E a gente continuou vendo a evolução aí mais para frente da internet, né? A evolução do Google, tudo isso foi acelerando a vida que a gente vive, né? E a comunicação com os clientes, por exemplo, né? Na década de 80, aqui no quadro à direita, ali no alto, a gente tinha poucos canais de comunicação, né? Atualmente, a gente tem milhares de canais de comunicação com o cliente. A gente pode falar com ele pela internet, pela TV, pelo jornal. O cliente pode achar a gente pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Ou seja, se tornou muito mais complexo o ambiente e, consequentemente, a gente tem que ser mais ágil para dar conta de todas essas demandas, né? E para se manter com produtos e serviços adequados ao que o cliente espera, né? Então, esse cenário todo trouxe muita transformação e também empoderou os clientes, né? Ou seja, hoje tudo é feito pelo digital, esses dados do IBGE
mostram que 75% dos lares brasileiros já contam com internet, que 98% dos acessos são feitos por smartphone, ou seja, o celular está na mão do brasileiro a todo tempo. 68% dos brasileiros já fazem pesquisa, né? Pesquisa para saber qual é o preço. Então, eles estão muito mais conscientes do que vão comprar, querem priorizar o tempo e a facilidade das escolhas, né? E querem ser atendidos por vários canais. Então, tá no mundo de negócios hoje é muito mais desafiador. Tudo é muito mais rápido, né? Então, para isso, as empresas precisam adquirir novas competências, que é trabalhar com os métodos ágeis e desenvolver equipes de alto desempenho que saibam trabalhar com esses métodos, né? Porque senão o dono de uma empresa vai ficar muito tempo explicando o que precisa ser feito, e nesse tempo que ele perde explicando, ele deixa de atender um cliente, ele deixa de fazer negócio e a empresa dele não evolui, né? E a gente já sabe agora pelo Darwin, quem não evolui, quem não se adapta, não sobrevive, né? Então, é isso que a gente vê. Aqui eu coloquei um gráfico mostrando a explosão do consumo via internet por conta da pandemia, né? Que na média dos últimos 3 anos teve um crescimento anual de 30%, e essa tendência deve permanecer. Agora, em 2022, a gente está vendo aí uma inversão dessa curva, porque está ao final da pandemia, tem muita gente consumindo por outros canais, mas a tendência do mercado digital é só crescer. Lembrando que tem muita gente ainda fora da internet no Brasil e ainda que não tem capacidade de compra, né? Então, de forma geral, é assim, a gente precisa dos métodos ágeis para conseguir se adaptar a esse cenário de transformação constante, né? A pandemia veio para acelerar essa transformação. Se a gente lembrar, há 2 anos atrás, quando eu conheci vocês, eu entrei no mercado de consultoria, a gente começou a conversar, e tentou fazer um evento presencial, nunca conseguiu, né? E depois a gente fala agora, todo mês a gente fala online, está participando de outros grupos, outras frentes e tal, ou seja, a pandemia acelerou coisas que estavam por acontecer, mas aconteceram agora mais rápido, né? E está provando a força do digital, né? Que é um mundo que a gente está, e é um mundo que a Accenture quer crescer ainda mais, né? E é o caminho sem volta aí das relações comerciais. Não tem jeito, tem que estar no digital. Quem não está no digital não vai sobreviver, né? E, Antônio, como é que foi e quando e como foi o desenvolvimento desses métodos ágeis? Quando que alguém começou a desenvolver isso, viu que tinha essa necessidade e trouxe essas metodologias? Isso. Como é que isso começou? Tá. Isso começou, tem uma coisa que se chama, um evento que se chama Manifesto Ágil, que foi publicado em 2001, lá nos Estados Unidos. É um grupo de desenvolvedores de software fizeram tipo uma revolução contra a burocracia que existia para desenvolver software. Era tudo muito lento, existia vários níveis de aprovação, exigia uma quantidade enorme de documentação para provar que o software ia funcionar. Os contratos entre as empresas e os clientes eram muito leoninos, muito complexos, ou seja, demorava muito para fazer o software, e às vezes, quando entregava o produto, ele não estava adequado às necessidades do cliente. Então, em 2001, uma série de programadores, né, inclusive, alegam que uma das possíveis causas do acidente lá nas Torres Gêmeas, né, foi porque o software da FBI era anacrônico e não conseguiu cruzar todos os dados e perceber que tinha o terrorista que estava vivendo nos Estados Unidos há mais de 3 anos e tal. Então, também por isso, mas o evento do Manifesto Ágil foi em fevereiro de 2001. Lamentavelmente, as Torres Gêmeas foram derrubadas em setembro de 2001, né? Uma coincidência. Mas de lá para cá, se criou esse movimento ágil e vários métodos começaram a ser usados, e alguns que eram antigos começaram a ser adaptados ao uso. Eu tenho aqui alguns slides, eu posso mostrar. Então, os métodos ágeis começaram
né, nessa época de 2000, tá? Então, assim, o que o método ágil, basicamente, ele trouxe essa cultura, que é o conjunto de ideias e comportamentos e práticas sociais, né, que disseminou no meio empresarial após a transformação digital. A transformação digital começou forte a partir dos 2000, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. E todos esses métodos foram desenvolvidos lá no Vale do Silício, né? O método ágil, então, como eu disse, foi em fevereiro de 2001, e ele tem basicamente 4 valores, né? Ele tem vários preceitos, mas eu coloquei os 4 valores principais, ou seja, eles fizeram uma revolução do modo de encarar o desenvolvimento de software, né? Então, para eles, os indivíduos e as suas interações são mais importantes que procedimentos e ferramentas, ou seja, antigamente se dava muito ênfase ao procedimento, à ferramenta, e tudo demorava muito, né? O funcionamento do software é mais importante que a documentação. Se gastava muito tempo fazendo a documentação e, no final, o software era entregue sem estar funcionando. E a colaboração com o cliente é mais importante que a negociação e o contrato, ou seja, é importante primeiro colaborar para depois fazer o contrato, né? E a capacidade de resposta à mudança é mais importante que o planejamento pré-estabelecido, como o seu vídeo mostrou, né? Em certas situações se gasta muito tempo com o planejamento e aí não se chega aonde se quer, né? Ainda aqui eu coloquei alguns benefícios do método ágil, né? Mas basicamente o que se quer com a cultura ágil normalmente traz maior autonomia para as equipes, aumenta o engajamento, traz um compartilhamento de visão e valores, né? Porque encoraja aqui aos colaboradores a se colocarem no lugar do cliente. Depois, talvez, se tivermos tempo, a gente fala um pouco sobre design thinking, que é basicamente exatamente isso. Prever que eles pensam na maior satisfação do cliente, quer entregar mais rápido, com otimização constante, né? E é um incentivo à comunicação horizontal, ou seja, reduz os graus de hierarquia, porque antigamente era muito a organização convencional era muito hierárquica, muitos níveis de decisão, e também estimula aqui o feedback, né, para que os times reflitam sobre a forma de trabalhar e como tornar os processos eficientes. Os métodos ágeis sempre têm faz parte da metodologia uma revisão das lições aprendidas e da comemoração das conquistas feitas. E o método ágil normalmente prevê ciclos curtos de trabalho. Não se trabalha o ano inteiro esperando para saber qual foi o resultado, tá? Então, isso é um resumo, então, por que foi desenvolvida as metodologias ágeis, ou seja, para dar resposta a essas dificuldades que começaram a aumentar no início dos anos 2000, né? E não pararam de aumentar desde então, e desde lá muitas soluções saíram, né? E a maioria disso se iniciou lá no Vale do Silício e hoje se espalhou para o mundo inteiro, né? Então, a maioria muitos dos métodos que eu vou mencionar já tem no Brasil, tem na Alemanha, tem na China, tem em qualquer lugar, né? Aqui, se permitir, eu faço um resumo dos métodos que a gente tem, depois a gente pode entrar em alguns deles, tá? Mas aqui eu fiz uma ordem cronológica da evolução dos métodos ágeis, né? Começou tudo com a Toyota, que na verdade se inspirou na linha de montagem da Ford, né? Mas na Toyota começou o método Lean, que é para redução de desperdício e melhoria de processo. O método Kanban também começou na Toyota, só que esses 2 métodos hoje são muito usados pelas startups e pelo Scrum, que é um outro método outro método ágil. Se usa o Lean para fazer startup, tem um livro chamado Startup Enxuta, né, que ensina as pessoas que vão fazer uma startup começar de forma mais enxuta, com menor
com menor gasto e mais flexibilidade, né? O Kanban se usa muito lá no Scrum. O Seis Sigma foi um método desenvolvido para a Motorola, que também era baseado em redução, em melhoria contínua e redução de não conformidades. Aqui era para melhorar a eficiência do processo, né? Então, também se usou muito a GE, usou muito isso, foi muito famoso pela GE. E o Design Thinking, a partir de 91, esse Instituto IDEA, lá dos Estados Unidos, começou a popularizar esse método, essa mentalidade de avaliar soluções de problemas, que já era antes, bem antes disso, já tinha estudiosos, mas a partir de 91 que começou a se usar para desenvolvimento de produtos e solução de problemas, né? E aqui ainda, para resumir a lista, mas em 93 foi desenvolvido o Scrum. O Scrum vem uma palavra que vem do rugby, né? Que é aquela reunião que o pessoal faz no meio do campo para combinar a jogada, né? Isso chama Scrum. E o Jeff Sutherland estava muito incomodado com essa questão. Ele foi um dos que assinaram o Manifesto Ágil, né? Ele estava muito incomodado com essa lentidão para desenvolver projeto, né? E ele criou, então, porque era muita coisa para resolver e as equipes se perdiam facilmente ao longo do período, né? Então, ele desenvolveu esse método Scrum, que hoje é muito usado na indústria de software e em outras empresas. Aí, o OKR, que é o que eu normalmente estudo mais, começou na Intel com o Andy Grove na década de 60, mas foi o John Doerr que popularizou essa sigla OKR, que é do inglês Objectives and Key Results, né? Objetivos e resultados-chave, e onde que o foco realmente é ter objetivos, alcançar objetivos através de ações concretas, específicas e mensuráveis, né? E trabalha com ciclos trimestrais. E, mais recentemente, a Franklin Covey, em 2012, lançou um livro e um método chamado 4 Disciplinas da Execução, que é muito similar ao OKR, que trabalha com a mesma ideia de metas, de iniciativas estratégicas claras e ciclos trimestrais. A gente acredita, o OKR a gente prefere usar mais porque é uma metodologia aberta, o John Doerr não cobra royalty por isso, essas coisas todas, né? Então, e por conta disso, ela é amplamente utilizada em toda parte do mundo, né? Então, Marcelo, isso foi uma explanação meio rápida, né, sobre os métodos ágeis e sobre a cultura ágil, mas o que se espera com os métodos ágeis é realmente que se crie uma cultura ágil nas empresas, onde elas, digamos assim, passam a ver a gestão dos projetos, a gestão do produto de forma diferente, né? Tudo bem, Marcelo? Podemos continuar? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. A gente está vendo toda essa questão dos métodos ágeis. Como que isso impacta nas equipes? Porque um dos objetivos é a gente criar equipes que tenham um desempenho maior. Sim. Então, eu vi que uma das ideias era reduzir burocracia. Exato. Mas como que isso impacta na vida das equipes e deixa elas mais eficientes? Impacta da seguinte maneira, na verdade, esse é um processo de transformação cultural, né? Então, é um método que depende principalmente da transformação dos líderes da empresa, principalmente do C-level para baixo, né? Tem que ser assim uma decisão do C-level adaptar esse novo método. Qual é o impacto que tem para as equipes? As equipes passam a ser envolvidas, vamos dizer assim, na discussão da execução da estratégia. Você mostrou aí que poucas estratégias obtêm os resultados que se espera delas. Qual é o grande problema aí? Normalmente, as equipes não têm claro qual é a estratégia, qual é o objetivo e qual é o resultado que elas deveriam gerar para, então, realizar
a estratégia, para executar com excelência a estratégia. Então, o que muda é que as equipes passam a ser mais envolvidas, as equipes passam a ter voz, vamos dizer assim, dentro do processo de desenvolvimento da execução da estratégia, né? Então, com isso, elas passam a ter maiores capacidades, né? Desenvolvem novas competências, né? E para a empresa é muito positivo, porque ela vai contar com equipes que sabem o que fazer, né? Sabem como fazer, e na medida que foi bem explicada para elas, de forma bem objetiva e clara, o porquê e o que se quer com a estratégia. Então, para as equipes, isso tem um ganho muito grande, porque elas passam a estar empoderadas e começam a trabalhar de forma muito mais objetiva e começam a ver mais os resultados do seu trabalho, né? Então, as equipes passam a ter protagonismo. Elas não passam a ser só receber a ordem do patrão e cumpra-se pronto, e faz, às vezes, as coisas nem sabe bem por que está fazendo, né? Essa é a mudança, por isso que a gente precisa de equipe de alto desempenho, porque a ideia é que a gente transfira para elas uma parte da decisão e 100% da execução, né, nos níveis táticos e operacionais, né? Então, o impacto é grande, mas muito positivo, e positivo, evidentemente, para a empresa, né, que pode escalar os seus processos, às vezes com a mesma equipe, pode fazer muito mais, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que a produtividade é baixa por causa que os processos não são ágeis, vamos dizer assim, né? São ainda meio anacrônicos e tal. Então, com isso, as equipes aumentam, melhoram as suas competências e as empresas também. É bastante positivo. Ok. E aí, como que essas equipes controlam os resultados e até os resultados das empresas, né? Como que essas metodologias ajudam a gente a não se perder durante a execução? Como que elas ajudam a gente nisso? Porque às vezes a gente tem que fazer essa ligação da execução com os objetivos que a gente quer atingir, certo? Da estratégia com a execução. Como que ela ajuda a gente a fazer isso? Assim, se sabe que a execução precisa de acompanhamento, né? E também precisa ter que exista papéis definidos na equipe para que as coisas aconteçam. Então, tanto no Scrum quanto na própria OKR, sempre é definido o papel do dono do projeto, né? Que é o que vai, vamos dizer assim, que é a parte maior interessada que o projeto aconteça. Normalmente existe um Scrum Master, ou OKR Master, ou líder, né? Que é um profissional treinado, que conhece a metodologia e conhece os rituais, né? Todos esses métodos ágeis têm rituais, é muito disciplinado. Então, existem esses rituais para acompanhar as fases do projeto. E esses projetos trabalham com gestão visual, que é que a gente chama o Kanban, ou a gente pode fazer também um placar, onde a gente mostra, a equipe constrói o placar e todo mundo se vê no placar. Então, você fala, olha, a meta do trimestre aqui é sair de 5 para 30. Então, toda semana a gente fala, a gente saiu com 5, já tem 10, a outra semana tem mais, vamos para 15. Estamos chega no último mês, ainda estamos com 15. Então, não vamos cumprir a meta. O que aconteceu? Então, até antes de chegar nessa situação, o método traz, o OKR principalmente, traz essa visão de processo e de controle de resultado, né? Então, esses métodos ágeis garantem duas coisas. Primeiro, os ciclos são curtos e as atividades, as iniciativas, aquilo que precisa ser feito é totalmente claro e alinhado e combinado com a equipe. Então, a equipe sabe exatamente o que ela precisa fazer naquele período. Se for no Scrum,
é num sprint de 2 a 4 semanas. Se for no KR, é num ciclo de 3 meses, né? Ou 12 semanas. Então, as equipes sabem o que precisa ser feito e sabem como medir o resultado daquilo que está fazendo, né? Então, com isso, toda semana se atualiza o placar. É que nem o Campeonato Brasileiro. Toda semana um está na frente, outro passa, outro vai para trás, e assim vai. Então, o placar é para... isso também tem no método 4DX, né? É para mostrar para a equipe de um relance se ela está ganhando ou está perdendo. E se onde ela precisa atuar para então ser efetiva e chegar no resultado, né? No caso do OKR, é só realizando 100% ou mais os resultados previstos que o objetivo vai ser alcançado. Por isso que chama objetivo e resultado-chave. O objetivo é aquilo que se quer alcançar e os resultados são os degraus que a gente tem que escalar para chegar lá. Então, o método, assim, não deixa ninguém ficar sozinho pela estrada, ou seja, quem está no projeto vai se ver, se ele for responsável por um KR, que a gente chama, que é o resultado-chave, a pessoa vai saber se ela está indo bem ou mal pelo placar. E é ela mesma que alimenta o placar, não é a equipe que faz, é tudo 100% transparente. Não tem nada que é o chefe, só o chefe sabe do resultado, não. Inclusive, o chefe, normalmente, também tem meta para cumprir, né? Então, é assim que funciona. Então, o método ágil funciona por causa disso, ou seja, a missão, as iniciativas são claras, a equipe sabe o que precisa ser feito e tem o placar para medir. E toda semana, no caso do OKR, toda semana tem reunião para falar o que fez a semana passada, o que vai fazer a seguinte e como isso altera o placar. E a equipe pode opinar, mas isso que você vai fazer não vai alterar o placar. Eu acho que era melhor fazer outra coisa, né? Ou espera aí que eu te ajudo. Às vezes tem uma equipe que está mais avançada, pode ajudar a outra que não está tão avançada. Então, é um jogo de equipe. Ganha, a melhor equipe é que ganha, não é só o melhor funcionário, é um jogo de equipe, é como esportes coletivos, né? Apesar, a gente pode ter o Neymar, não sei quem, que dribla bem, mas se a gente não fizer nenhum gol e tomar um gol, a gente perde, né? Então, é assim que funciona, né? Achei bem interessante o que você falou desses degraus para a gente atingir o resultado, porque evita aquela questão de, no último minuto, a gente descobrir que não vai conseguir. A gente consegue ver isso ao longo do caminho e também a gente tem vitórias mais curtas, né? Cada degrau que a gente sobe, estamos mais perto do objetivo, já tem algo que a gente pode comemorar e motivar a gente a continuar nesse caminho. Faz parte do ritual de ter essa questão da comemoração. São as pequenas vitórias, né, que levam a um grande sucesso, né? Então, a gente trabalha com isso também, ou seja, o OKR trabalha com essa mentalidade, o Scrum também, ou seja, pequenas vitórias. A gente sempre tem que estar de olho no próximo nível. Se a gente quer chegar a R$1 milhão, a gente primeiro precisa faturar R$5.000. Então, o que eu faço para chegar nos 5.000? A hora que eu chegar nos 5.000, eu consigo falar, bom, agora eu posso chegar no 10, depois no 15, aí vai subindo os degraus. Mas é degrau, e todo mundo sabe o que precisa ser feito e todo mundo sabe como vai ser medido, que eu acho que é o mais importante aí nesses métodos ágeis. A regra é clara. Todo mundo sabe como vai ser medido e não tem essa, não gostei dessa métrica, vamos trocar. Não, e as métricas só mudam ao final do ciclo, quando ficar claro que a métrica não era boa. Senão, não muda assim também. Não gostei, vamos mudar de ideia. Não, é disciplinado o negócio. Não é fácil, não. Ok. Aí também, uma coisa que sempre chamou muita atenção para mim nessa questão de projetos ágeis é que a gente, às vezes, não tem o resultado final conhecido no início do projeto. Sim. Então, assim, eu sou engenheiro de sistema,
E aí eu sempre aprendi que para eu começar o desenvolvimento de um produto, eu tinha que ter aquela lista completa de requisitos. Eu tinha que fazer o cronograma detalhado de tudo que eu ia fazer ao longo do desenvolvimento. Mas em projetos ágeis diz não, você vai descobrir isso também durante a execução do projeto. O processo. Você vai completar a sua lista de requisitos durante a execução do projeto. Exato. Porque tem até um dos métodos ágeis, que está até aí, se você compartilhar a tela aí, que é o Design Thinking, né? Esse foi um dos métodos que foram idealizados justamente para essa questão de ter os requisitos, mas os requisitos certos, né? Porque às vezes a gente fala, eu sou engenheiro, tenho experiência, a gente fala, o cara está querendo isso, então ele precisa isso. A gente acha, de acordo com o nosso viés. O Design Thinking, eles chegaram à conclusão que tudo que era feito no processo tradicional gastava um tempão com a lista de requisitos, com o desenvolvimento, com o teste, tal. E a hora que ia entregar o projeto pronto, uma boa parte dos requisitos que o cliente gostaria de ter não estavam presentes no projeto, né? Principalmente na indústria de software. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse método que é o Design Thinking, que são 5 passos, né? E eles envolvem os clientes e as equipes participam junto com o cliente desde o primeiro passo. Então, o primeiro passo é esse que a gente chama de empatia, que vai gerar insights, ou seja, fazem uma entrevista com o cliente. Vai lá e pergunta, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Conta para mim, qual a experiência que você tem hoje com o meu produto, qual a experiência que você gostaria de ter. Então, a equipe vai lá, normalmente é uma equipe multidisciplinar, às vezes se for de software, tem um engenheiro de software, o cara de marketing e tal. Aí eles anotam tudo que o cliente fala e partem para a segunda parte, que é a parte de definição. Então, eles tentam traduzir tudo que o cliente falou e tudo que eles perguntaram do cliente. Bom, aí eles chegam numa lista de possíveis dos problemas que o cliente tem, quais são as dificuldades do cliente. E o terceiro passo, então, é um brainstorm, que eles fazem uma idealização. Eles olham para aqueles problemas e fazem um brainstorm para saber quais seriam as possíveis soluções para esses problemas. Aí eles vão lá, fazem uma priorização lá das melhores ideias, e aí eles fazem um protótipo, que é uma coisa simples, às vezes no papel mesmo, né? E aí, nesse ponto, eles voltam a conversar com o cliente. Conversa com o cliente, fala, olha, vamos validar, então, eu entendi que você quer isso, que você tem às vezes eles falam, você deseja isso, mas necessita receber isso. Tá certo? Tá valendo isso? O cliente fala, não, tá certo, vocês conseguiram entender o que eu estou querendo. Aí eles passam para a fase de teste. Aí fazem o teste e, de novo, chama o cliente para opinar, né? E aí o cliente opina e pronto, tá, o software dele saiu em metade do tempo com metade do custo e com alta qualidade na entrega. Então, isso que muda dos projetos tradicionais, né? Ou seja, o projeto tradicional é bom que você vai construir uma fábrica e tal, assim, porque aí você consegue ter todos os requisitos, você tem o manual do equipamento, tal. Mas no mundo digital, principalmente, onde tudo tem que ser rápido e as coisas mudam todo o tempo, né? As tecnologias também mudam, né? Tem que ter um método mais rápido. Então, é feito assim. O Google tem um design sprint que também em uma semana tenta chegar no MVP, que eles chamam, que é o mínimo produto viável, né? Para entregar para o cliente o mínimo. Isso aqui já atende, daqui a gente vai fazendo melhorias e o cliente vai ficando sempre satisfeito porque ele está recebendo sempre uma versão melhor do produto que ele queria ter, né? Então, esse é o clássico método ágil para inovação, principalmente, né? Onde as pessoas querem inovar, só que tem que envolver o cliente, tem que falar com o cliente para não ter um viés aí profissional, falar, não, eu acho que ele falou isso, então quer dizer que ele precisa disso. Não, tem que ser muito claro, né?
Então, é interessante, né? Para a questão de projetos que você falou, método ágil que é muito bom é o Scrum, que creio que é o próximo slide. Deixa eu achar aqui o meu mouse. Que é o Scrum. Não sei se vai dar para ver direito, mas o Scrum basicamente é assim. A gente tem os papéis que as pessoas devem desenvolver, né? Então, tem o dono do produto, que normalmente é o que conversa com o cliente, que representa o cliente no projeto. Tem o Scrum Master, que é o profissional que conhece muito, que é certificado normalmente, né? Ele conhece muito dos métodos e é ele que vai manter a equipe focada dentro dos prazos. E tem a equipe como tal, que normalmente é a equipe do projeto, que normalmente é multidisciplinar, né? Tem engenheiro de software, tem o cara de marketing e tal. Então, o que acontece? Aqui, o gerente de produto, ele traduz aqui uma lista de requisitos que o cliente precisa para desenvolver um software, por exemplo, né? Só que toda essa quantidade de requisitos não dá para fazer em um curto espaço de tempo, né? Tem uma sequência e tal. Então, o que eles decidem fazer? Eles decidem fazer um sprint, que é um trabalho que vai ser realizado em 1 ou 4 semanas. Agora, quem é que planeja o sprint? É a equipe. A equipe, então, vai entender quais são os requisitos, entender qual seria a capacidade que elas têm para fazer, né? E elas decidem, então, qual vai ser o backlog do sprint, ou seja, que vai ser uma fração do backlog normal, né? Mesmo porque entre um sprint e outro... Deixa eu só entender, backlog é aquilo tudo que eu tenho que fazer e eu ainda não fiz, isso que é backlog? Exato, isso é backlog, é a lista de requisitos. E essa lista aqui pode ir aumentando à medida que você vai entregando coisas. Pode ser que ela aumente. Putz, esqueci, eu acho que precisava ter esse botão. Ela entra aqui de novo e vai realimentando o processo, né? Então, o backlog é a lista de requisitos que tem que ser feita. Essa backlog do sprint é a lista de atividades que tem que ser feita nesse período aí de máximo 4 semanas, né? E o Scrum Master, então, ele coordena as equipes, né, para que as equipes, então, trabalhem com foco nessas atividades. E eles têm um ritual de se reunir todo dia, a cada 24 horas, eles se reúnem para fazer uma atualização do que já foi feito, do que está no prazo ou que vai atrasar, né? E eles aqui têm a figura de um gráfico, né? É aqui que eles olham, é o placar deles. Eles sabem, pô, eu tinha 30 coisas para fazer, na primeira semana eu fiz 10. Opa, estou indo bem. A outra semana, se não está indo bem, o Scrum Master tem a obrigação de avaliar o que está acontecendo e ajudar as equipes nas próximas semanas a entregar 100% do que estava combinado aqui, tá? E aqui no final, o que eles fazem? No final do sprint, como eu te falei, tem aquele ritual de prestação de contas, né? Eles veem, então, se cumpriu todas as atividades que estavam previstas no sprint. E aqui eles fazem uma retrospectiva, uma reunião onde eles olham tudo o que aconteceu no período, tudo que tem que ser comemorado é comemorado e tudo que tem que ser melhorado vai ser melhorado, já incorporado no próximo sprint, né? Então, é isso. Aqui eu até coloquei aqui uma foto do livro do Sutherland, né, que ele escreveu esse livro já faz algum tempo e fala justamente dessa questão. Então, tanto o Design Thinking como o Scrum são excelentes para desenvolver as ideias e para executar uma quantidade já prevista de ideias, né? Outro método que a gente tem e usa bastante é o OKR, né? O OKR, aqui a gente fala muito de equipe de alto desempenho com o OKR. Por quê? Porque a gente quer gerar autonomia e alinhamento. E o OKR é um pouco mais amplo do que o Scrum, porque ele ensina muito para as equipes qual é a estratégia. E a estratégia normalmente é traduzida em objetivos e resultados chaves, ou seja,
A estratégia é explicada de uma forma mais didática, vamos dizer assim, para os níveis mais baixos da empresa, que são os que estão na operação, né? Que podem, ao final, executar a estratégia, né? Então, aqui, o OKR é uma ferramenta para transformação cultural, com foco em alto desempenho e foco no resultado, e sempre tem essa estrutura de objetivo e resultado-chave, e trabalha com foco e com métricas, né? A parte das métricas é muito importante, né? Então, é sempre assim, vai ter sempre um objetivo, que é falar para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, quais são os resultados, que é a medida que vai me dizer se eu estou chegando lá, e as iniciativas são as ações e o conjunto, aquilo que eu tenho que fazer para gerar os resultados, tá? Aqui é muito importante a questão do alinhamento, então isso aqui vai gerar muito engajamento nas equipes, porque elas vão se sentir parte do processo, elas não vão ser só umas executoras de uma coisa que alguém mandou, ela não sabe bem por quê. Então, começa pela visão, missão, que é traduzido na estratégia, e a estratégia é, de forma granular, é definida para objetivos, resultados e iniciativas, né? Então, nos ciclos que a gente vê, normalmente é esse conjunto de objetivo, resultado e iniciativa que a gente mede constantemente. Aqui é uma visão geral de como é feito o alinhamento, ou seja, os objetivos são estratégicos, são definidos a nível de dono da empresa, ou CEO e tal, e os objetivos táticos são definidos mais a níveis da gerência com as equipes, né? Então, aqui saem as necessidades estratégicas e aqui os objetivos táticos, que vão suportar os objetivos estratégicos, né? Então, dessa forma, a gente tem aqui que 40% dos objetivos são definidos no nível estratégico e 60% no nível tático. Antigamente, era top-down, né? Ou seja, aqui em cima se definia a estratégia e a estratégia ia descendo de forma em cascata, né? Até os níveis mais baixos, né? Existe pesquisa da Harvard que fala que normalmente menos de 10% dos executivos conseguiam falar com exatidão 10 a 3 iniciativas estratégicas das empresas que eles trabalhavam, né? Ou seja, se o executivo, que era responsável por executar a estratégia, não tinha claro qual que era a estratégia a executar, daí a gente entende por que elas não eram executadas e os resultados não apareciam, né? Aqui existe uma série de benefícios do OKR, os principais a questão do engajamento, da agilidade, né? Tem a questão do aumento da produtividade, isso é muito importante, e tem também a questão da autonomia e transparência, tá? Questão de tempo aqui, eu não vou passar um pouco mais rápido essa parte. Aqui, o que gera compromisso é a cadência. Então, os objetivos do OKR, mesmo que a empresa tenha objetivo para 3, 5 anos, ela traduz para o OKR em objetivos de 1 ano. Esses objetivos são divididos em 4 trimestres, e esses trimestres são divididos em objetivos mensais, e depois, por capilaridade, chega a objetivos semanais, que são as iniciativas, né? Então, os objetivos e resultados, a gente tem uma medição trimestral, mas as iniciativas são medidas semanalmente. Então, com isso, a gente garante que não vai se perder foco, né? Aqui tem um exemplo de como a gente faz para acompanhar a evolução dos trabalhos, qual é o progresso que estamos tendo. A gente usa aqui essa gestão visual que a gente fala, né? Então, é um exemplo. Por exemplo, a empresa quer vender mais pelo e-commerce, e ela acredita que o principal objetivo dela é aumentar a base de usuários, né? Então, a gente pode definir, nesse exemplo, pode referir três resultados-chave. O mais evidente é aumentar o número de usuários, né, de 400 para 10 mil. O outro é aumentar a taxa de conversão, né, de 6 para 15. Né? E o outro resultado-chave é aumentar o número de leads que eles geram, né, que eles conseguem adquirir, de 20 para 130. Né?
Então, a gente espera que ao final do trimestre isso seja cumprido 100%, e ao longo de cada trimestre a gente vai medindo, semana a semana a gente vai medindo qual está sendo a evolução. Nesse exemplo, ao final do primeiro trimestre, a empresa que tinha 400 usuários passou para 3.000, ela andou uns 28%, por quê? Porque ela quer ter 10.000, né? Ela quer ter muito mais usuários, né? A taxa de conversão melhorou, está em 11%, então aqui já andou mais esse objetivo, está em 56%, né? Então, esse aqui tem cara que vai ser cumprido mais ao longo do período. Esses dois aqui estão em risco, porque já passou um trimestre e eles estão abaixo de 30%, né? E aumentar o número de leads de 20 para 130, no trimestre conseguiram 43 leads, né? Então, a ideia aqui, batendo o olho, a gente já vê que estamos na média a nível de resultado geral, porém, a gente tem que trabalhar os outros dois indicadores, né? Os dois resultados aí que é chave, porque pode ser que a gente não está deixando de fazer alguma coisa importante, né? Um outro exemplo aqui é a questão, por exemplo, do departamento de suporte ao cliente, que aqui a ideia é melhorar o processo de integração do usuário. E, igual, para conseguir melhorar o processo, a gente precisa diminuir o tempo médio para a conclusão da integração, de 20 para 5, aumentar os usuários que concluem a integração na primeira tentativa de 60% para 95%, ou seja, a gente quer que 95% consiga se integrar na primeira tentativa. E a gente quer desenvolver blogs com tutoriais relacionados à integração para educar o usuário para que ele, então, tenha uma melhor performance, né? De novo, olhando o resultado do trimestre, a gente está com 43%, aqui já está melhor, né? E aqui, o que acontece? Aqui, no primeiro KR, a gente conseguiu reduzir para 13 minutos, então já estamos com 47%, quase 50% do objetivo. No KR2, a gente conseguiu aumentar para 75% de integração da primeira tentativa, então está bem melhor. E no desenvolvimento de blog foram feitos 9 blogs, né? E eles queriam fazer 15, então ainda está com 40%. Então, de forma geral, tudo indica que a gente vai estar conseguindo cumprir o programa, né? Então, assim, essa é a ideia do OKR, ou seja, a gente tem esse placar aqui, essa gestão visual, e todo mundo sabe exatamente o que fazer e sabe o impacto que gera para esse objetivo, né? Então, é bem interessante, né? Espero que tenha conseguido aí trazer um pouco de luz aí sobre como conseguir resultados usando métodos ágeis, né? Não estou te ouvindo, Marcelo. Está fechado o microfone. Eu estava com um barulho aqui, eu fechei. Então, para a gente caminhar para o final da nossa conversa aqui, para uma pessoa que está começando, uma pessoa que está querendo se aprofundar no conhecimento dessas metodologias ágeis, o que você recomenda? Que caminho que você sugere que ela siga? Olha, eu recomendo assim, o caminho tradicional, né, de quem quer aprender hoje em dia na internet, né? Tem várias opções aí de cursos grátis e tal. O próprio Jean Doerr tem um site que só fala de OKR, né? Que são What Matters, né? Ou seja, no português traduzir, medir o que importa, né? Então, tem uma série de cursos aí na internet grátis, né? Tanto para o OKR, para o Scrum, para o Design Thinking, né? Então, é uma maneira de fazer, de ter acesso a essa informação. Eu também estou à disposição para alguma consulta, caso alguém tenha interesse, né? Mas eu vejo que, assim, que hoje em dia a internet aumentou muito a disponibilidade de informação, né? Então, mesmo com cursos, vamos dizer assim, parciais e grátis, tem muita literatura. Então, dá para... E tem vários livros, né?
Tem o livro, tem esse do livro do Scrum, tem o livro do John Doerr, tem livro de Design Thinking, tem uma farta biblioteca aí, então eu recomendaria começar o autodesenvolvimento, estudar, e eu sei que logo no Center aí a gente também vai ter alguns cursos disponíveis e tal, mas para começar, para entender, é lendo aí que a gente consegue aprender muita coisa. Ok, obrigado. Quero agradecer bastante sua presença, Antônio, essas informações preciosas que você nos deixou aqui hoje. Tenho certeza que todos nós vamos olhar cada vez mais como usar essas metodologias ágeis para atender os nossos objetivos do dia a dia, fazer os nossos projetos mais rápido, entender melhor a necessidade do cliente, mesmo que seja ao longo do caminho. Eu acho que isso realmente traz uma visão muito importante para a gente, como você ressaltou. O mundo muda cada vez mais rápido, e se a gente não tiver formas ágeis e rápidas de fazer as coisas, nós vamos ficar para trás. Também quero agradecer a todo mundo que participou hoje aqui, que estava presente. Antônio, você quer dizer mais alguma coisa antes da gente terminar? Eu queria só, para encerrar, falar duas coisas. Os métodos ágeis, o papel da liderança é muito importante. Então, se a gente for fazer qualquer atividade, tem que começar pela liderança. A liderança tem que ser uma liderança transformadora. A mudança tem que começar com ela, né? E eu queria só compartilhar o último slide, se você puder colocar na tela aí, que tem essa figura, essa figura para mim é muito importante, ou seja, é a questão da gente usar o melhor da nossa energia com o máximo de foco. A nossa energia, o nosso tempo é escasso e limitado. Então, a questão toda é escolher as coisas certas e trabalhar com muito foco. Os métodos ágeis acabam nos ensinando a como ter foco. E eu deixo aqui a última reflexão, assim, quem tem foco vai mais longe e vai mais rápido, né? Então, em vez de desperdiçar energia para várias direções, correr, andar rápido, né? Não precisa nem correr, mas andar rápido na direção certa. Então, agradeço aí a oportunidade e vamos em frente. Vamos continuar a ser ágeis. Sim. Então, quero lembrar a todos que nós estamos ao vivo todas as terças-feiras, às 19 horas, simultaneamente no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Por favor, enviem suas sugestões de temas para os próximos Centros da Questão. E na próxima semana, a nossa conversa vai ser com o Rodolfo Arantes. Ele vai falar para a gente sobre o impacto do metaverso nas organizações. A gente tem falado muito de metaverso, o que é isso, como que isso vai impactar as nossas vidas. Então, não percam, na semana que vem, espero vocês para a gente conversar com o Rodolfo Arantes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Até a próxima.